Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E nessa tarde eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus, cujo tema é Arrancando a Vitória da Derrota. E você que me ouve, já notou na palavra de Deus que algumas das maiores vitórias surgiram no meio daquilo que parecia derrota total? Sabe de uma coisa? É o que Deus consegue fazer com o seu poder onipotente. Talvez seja a sua situação. Você pode estar numa situação aparente de derrota total. Mas você sabe o que faz a diferença nessas situações? A fé das pessoas. Era a fé em Deus que determinava se o resultado seria a vitória ou a derrota. Porque muitas vezes parece que o inimigo triunfou e conseguiu o domínio sobre você. Às vezes, todas as circunstâncias dão a impressão de que o diabo deixou tudo em andamento do jeito dele e que você, meu irmão, minha irmã, não tem nada em seu favor. Mas, na realidade, Deus surge com seu poder de realizar milagres e destrói os esquemas do diabo. Deus pega naquilo que o diabo destinara para o mal e transforma totalmente a situação para o bem. Porque nada é demasiadamente difícil para Deus. Agora mesmo, pode ser que você esteja enfrentando uma situação tão tenebrosa que pareça que o inimigo virou tudo contra você. Talvez esteja tentando roubar a sua alegria e o seu triunfo. Mas você não precisa deixá-lo sair levando a vitória que pertence a você. Você pode, nessa tarde, arrancar a vitória do meio da derrota. Grandes homens e mulheres de fé, no Antigo Testamento, tornaram-se gigantes da fé, porque aprenderam exatamente como arrancar a vitória do meio da derrota em todas as situações, uma por uma. E nós vamos aprender como Daniel, por exemplo, transformou a derrota das mãos do diabo em vitória do Senhor. Em Daniel capítulo 3, nós vemos aqui, vou ler o versículo 1, depois do 3 ao 6. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Você sabe que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro com quase 30 metros de altura e 3 metros de largura, e a montou num espaço aberto nas planícies, onde pudesse mandar todos os seus súditos reunirem-se de redor dela. Então ele convocou todos os líderes do seu povo, os príncipes, os governadores, os juízes, os conselheiros, para que eles se reunissem de redor dessa imagem para adorá-la.
e um dos oficiais. Levantou-se no meio dos governadores das províncias e anunciou com voz bem forte: ordena-se a vós, ó povos, quando ouvirdes o som da música, que vos prostreis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Nós sabemos que nos tempos de Daniel, o rei Nabucodonosor era o chefe supremo do Império Babilônico. E ao ordenar que o povo inteiro adorasse uma única imagem, Nabucodonosor estava tentando unificar os vários povos no seu reino. É claro que essa imagem era uma representação do rei, mas havia, no entanto, 3 jovens hebreus que não se prostraram diante da imagem de ouro. Sabe por quê? Porque eles tinham sido ensinados que não deveriam adorar nenhum Deus, senão o Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o único, porque além dele não há nenhum outro. E você, se examinar a palavra de Deus, em Daniel, a partir do versículo 14 até o 19, você vai ver que está registrado o seguinte: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Acontecia na realidade, o rei realmente ele tinha esses 3 jovens em grande estima. Eram, na verdade, alguns dos melhores homens do seu reino. De modo que no início, quando eles não queriam se prostrar e adorar essa imagem, ele queria, na verdade, dar-lhes uma nova oportunidade. No caso de dúvida, os acusados receberiam o direito de se explicarem, porque ele não queria ser obrigado a ordenar a sua execução. E por isso foi que o rei disse aos hebreus: talvez vocês não tenham entendido o decreto real, porque se vocês não se dobrarem diante da imagem de ouro que fiz, serão queimados na fornalha quente. E ele lhes explicou isso pessoalmente, porque ele esperava uma outra resposta da parte daqueles jovens. Mas aqueles jovens, eles tinham sido ensinados que, sejam quais forem as circunstâncias, eles não poderiam se contaminar pela adoração a ídolos e deuses estranhos. Foi por isso que eles responderam: não precisamos nos defender diante da vossa majestade. O nosso Deus cuidará de nós. E é isso que muitas vezes nós temos que também responder diante de situações que querem que nós enfrentemos e que realmente não estão de acordo com a palavra de Deus. Sempre quando você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, faz uma declaração de fé,
É necessário que você esteja disposto a confirmá-la com uma declaração de dedicação, porque de outra forma a sua fé não funciona. E foi exatamente assim que fizeram aqueles 3 jovens hebreus. A sua declaração de fé era que Deus os livraria. Mas no versículo 18, veja como eles responderam, do capítulo 3 de Daniel. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu digo a você que você precisa estar disposto a manter a sua posição firme em Deus. A despeito de todos os obstáculos, de todas as circunstâncias. E muitas vezes nós vemos as pessoas falando que são cristãs, que congregam numa determinada igreja, mas muitas vezes agem de uma forma diversa daquilo que a palavra de Deus nos determina fazer. Nós vivemos num período em que as pessoas não querem assumir compromissos, não querem responsabilidades por nada. Quero dizer com isso que algumas pessoas vão passando e olhando, enquanto você, por exemplo, sofre um acidente e precisa de ajuda, ou quando vê alguém sendo agredido até a morte e comenta: não quero ficar envolvido. As pessoas, na maioria das vezes, querem frequentar a igreja, mas sem compromisso, sem dedicação, sem qualquer tipo de envolvimento. Só querem ouvir um sermãozinho breve e agradável, para então seguir o seu próprio caminho e gozar a vida. Só querem viver a sua própria vidinha sem nenhuma perturbação ou responsabilidades adicionais. Mas eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que viver dessa forma é muito fácil. Mas nós vemos aqui no exemplo da palavra de Deus que aqueles 3 jovens hebreus, cuja história está descrita no capítulo 3 de Daniel, eles eram homens dedicados ao Senhor. Mesmo diante da fornalha de fogo, eles confiavam em Deus para libertá-los. Eles não tinham a mínima intenção de se prostrar diante da imagem do rei. E nós sabemos que muitas vezes o medo leva a pessoa a entrar na dúvida, na incredulidade, e isso enfraquece a fé em Deus. Mas quando você toma uma posição firme em favor de Deus, a sua fé fica forte. E esses 3 hebreus, eles assumiram uma posição forte em favor de Deus. E eles responderam: não necessitamos te responder, ó rei, porque conhecemos o nosso Deus. A essa altura, parecia que o inimigo tinha vencido, não é mesmo? Embora esses homens tivessem tomado uma posição de coragem, parecia que tudo estava perdido. Parecia que o inimigo aproveitaria a oportunidade para acabar com eles, por mais dedicados a Deus que eles fossem. Mas parece que eles tinham sido ensinados que com Deus ao seu lado, sempre eles poderiam ser vencedores. Mas julgando pelas circunstâncias, certamente eles não eram vencedores. Parecia realmente que eles estavam totalmente derrotados. Afinal de contas, eles foram amarrados e jogados numa fornalha de fogo ardente. Mas veja o que dizem os versículos 20 a 23 de Daniel 3. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos,
com as suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Até aí. Agora eu pergunto a você uma coisa. Para você, isso não parece uma derrota? Embora os hebreus tivessem dito em alto e bom som, Deus vai nos livrar. Tudo quanto receberam em troca. Veja, foi uma fornalha de fogo ardente. No caso de alguns entre nós, se não tivéssemos sido livrados da maneira como tínhamos planejado, estaríamos talvez clamando a Deus: Senhor, minhas mãos estão atadas e eu estou sendo lançado nessa fornalha de fogo. E tu pensava que tu me havia livrado antes disso. Mas eu quero que você saiba o seguinte: nós precisamos ter um compromisso mais forte do que esse com a nossa fé, se nós queremos receber os livramentos de Deus. Cada um de nós precisa ter uma posição firme na palavra e crer em Deus para a libertação. Quando crer em Deus não inclui nenhum compromisso sério, não existe nenhuma fé forte, nenhuma fé que possa nos libertar, nos livrar. E eu quero que você saiba que devemos nos comprometer fortemente com a fé em Deus. Não há dúvida de que esses hebreus, eles foram lançados no fogo. Mas a única coisa que lhes aconteceu é que o fogo queimou as cordas que os tinham mantido atados. E como eu sei disso? Porque quando o rei olhou para dentro da fornalha de fogo, ele viu os hebreus andando soltos. O que nós precisamos entender é que às vezes, embora pareça que Satanás o amarre e o lance no meio do fogo, você ainda poderá andar livre em Deus. Mas para fazer assim, você terá que continuar crendo em Deus. Se manter firme na sua fé. E saiba que o Senhor usará aquela provação de fogo para queimar e tirar aquilo que o deixa amarrado. E Deus pode fazer uma reviravolta na sua situação hoje mesmo, no meio do fogo. Porque não há nada demasiadamente difícil para Deus. Quando esses 3 jovens hebreus foram jogados naquela fornalha de fogo ardente, eles não jogaram fora a sua fé em Deus. Era forte a fé que eles tinham no Senhor. E foi por isso que conseguiram arrancar a vitória no meio da derrota. E eu digo a você, também não é tarde para você não. Para você arrancar a vitória do meio da derrota, da situação em que você se encontra. Se você se mantiver firme em Deus, o fogo nada mais conseguirá fazer do que queimar aquilo que o amarra e soltá-lo, para que você fique cada vez mais forte em Deus. E em seguida, com certeza você poderá andar em derredor do fogo juntamente com Deus. O segredo de arrancar a vitória do meio da derrota, sabe qual é? É ter comunhão com Deus no meio de uma provação de fogo. E é assim que você poderá sair daquela fornalha, sentindo-se refrescado, frio e calmo, embora tenha estado no meio do fogo.
E a palavra de Deus nos diz, nos versículos 24 a 25 de Daniel 3, o seguinte: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Até aí. Enquanto aqueles 3 jovens hebreus estavam andando de redor naquelas chamas, o rei olhou para dentro daquela fornalha e ficou surpreendido. Pensou: o que está acontecendo? Por que há 4 homens andando ali? Eu pensei que tivéssemos jogado apenas 3 homens lá dentro. E realmente, um dos seus homens confirmou: nós lançamos apenas 3 homens. Até mesmo aquele rei pagão tinha mesmo bom senso do que alguns cristãos hoje. Sabe por quê? Porque ele conseguiu reconhecer que um dos homens naquela fornalha de fogo tinha o aspecto semelhante ao Filho de Deus. E alguns entre nós hoje estão tomando uma posição firme na fé, sem dúvida. Mas então, ficamos no meio do fogo. Ficamos com tanto medo de ser chamuscados e muitas vezes nem sequer discernimos que Deus está conosco. E bem no dia anterior, talvez você tivesse até dado glória a Deus, até gritado a sua vitória, dizendo: ó Deus, nunca me deixará, nunca me abandonará. E depois, pode ser que você fique numa situação que parece uma provação de fogo e comece a questionar, comece a reclamar: por que Deus me abandonou? Onde o Senhor está? Por que Ele não vem me livrar? Observe que aqueles 3 jovens hebreus andaram dentro daquele fogo e nem se deram ao trabalho de tentar sair. Sabe por quê? Porque eles estavam protegidos pelo escudo invisível de Deus ao seu redor. Que o fogo e a aflição nem sequer tocaram neles, nem os deixaram perturbados. E assim também deve acontecer conosco. Quando passamos por uma provação de fogo, devemos estar tão cheios da presença de Deus que teremos mais consciência de Deus do que da provação. E esses hebreus, eles conheciam o segredo de arrancar a vitória do meio da derrota. Sabe como? Porque eles se mantiveram fortes na sua fé, que o diabo não pôde sair ganhando. E hoje em dia, o diabo continua tentando fazer o mesmo tipo de coisas conosco. O diabo procura nos lançar na provação de fogo. Ele procura nos tirar da fé. Ele enche a nossa cabeça muitas vezes com mentiras, achando que Deus te deixou, não liga para você, que não vai livrá-lo, que você não vai viver este ou aquele milagre. Mas eu te digo, nessa tarde, não seja ludibriado pelas mentiras do inimigo. Deus é o mesmo hoje, como Ele era e será sempre, nos dias daqueles jovens hebreus. O braço do Senhor não se encontra encolhido, que Ele não possa abençoar. Nem o seu ouvido não está gravado, que Ele não possa ouvir o nosso clamor. Ele pode nos livrar, sim. Deus não violará a sua palavra, nem o que está escrito na Bíblia Sagrada, mas Ele realizará tudo em nosso favor, porque Ele não muda. A Bíblia diz, Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eu digo a você, Deus disse na sua palavra que ele queria nos prosperar, ele queria nos oferecer as bênçãos de Abraão. E você, quando tomar uma posição firme na fé, em favor daquilo que você crê, que já Deus preparou para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Provavelmente Satanás procurará opor-se à sua vida. Mas a sua fé, sendo provada pelo fogo, você tem que reagir da mesma forma que aqueles 3 jovens hebreus reagiram. Se Deus não livrar você exatamente da maneira que você acha ou pensa, saiba que é a palavra de Deus que nos garante a vitória. A palavra de Deus que nos diz que todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu te digo então, meu irmão e minha irmã, fique firme na fé, crendo em Deus, e o fogo não lhe fará nenhum mal. E você sairá dessa provação de fogo sem sofrer qualquer dano. Mediante a fé em Deus, você arrancará a vitória do meio da derrota. Você crê nisso? Então, comece a colocar essa palavra em prática na sua vida. E saiba que você poderá vivenciar experiências incríveis com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por isso, agora eu quero fazer uma oração com você que talvez esteja no meio de uma prova de fogo. E você acha que não tem mais jeito nem mais solução para a sua vida. E nós vimos que existe sim vitória em meio da derrota. Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa tarde nós estamos aqui para lhe pedir em favor dessa pessoa que está atravessando uma situação difícil, caótica, ou melhor, está passando por uma prova de fogo. Mas nós sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. E para Ti não haverá nada, absolutamente nada, demasiadamente difícil. Visita este homem, essa mulher, que precisa de um escape, que precisa de um livramento, que precisa de uma libertação. E o Senhor é o Deus que cura, que salva e que liberta. Nessa tarde, vai ao encontro dessa pessoa e opera grandemente, entregando a ela, Pai, a sua bênção, a sua vitória, enfim, fazendo com que o milagre venha acontecer em nome de Jesus. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. E desde já, eu agradeço a você que esteve aqui conosco e reflita nessa palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.